Em relação a essa, talvez não tenha ficado muito claro, nós estamos no início do corredor polonês ou ainda não, né? O que eu quis dizer é o seguinte, são dois momentos. O BNDES vai carregar, durante um certo tempo, a imagem que foi explorada ad nauseam pela imprensa, como se aqui fosse um dos operadores de corrupção mais ativos do período Lula. Essa é a imagem que tem fora, certo? E a imprensa, ela simplifica muito as coisas. Eu não gosto de coisa complexa. Por isso que eu estou fazendo no Twitter um treinamento da imprensa. Bateu naquele limite, para de falar, porque não pode ir em frente. Mas esta imagem está construída em cima de vocês. Isso que eu estou dizendo, não adianta chegar em casa chorando, olha o que o cara falou, que nós somos corruptos. Essa é a imagem que está aí. Certo? O que vocês precisam ter é mecanismos de tempos, ou sempre que for possível. Eu e o Eduardo temos aí, especificamente em relação ao problema deles, nós temos aí uma estratégia de explorar bem isso agora, embora seja muito limitado o caso deles, certo? Porque a questão da corrupção não existe mais. Foi destruída dentro do próprio processo legal. Então, ficou uma questão do Tribunal de Contas de que o preço devia ter sido calculado para trás, num momento em que todo mundo calcula o preço para frente, nas operações de mercado de capitais. Então, isso é uma coisa mais simples de você lidar, certo? Porque a imprensa também não entra nisso. Agora, em relação à imagem da instituição, é um pouco mais grave, porque esta imagem de corrupção, ela vai se diluir na medida em que o Lula e o PT também sejam desidratados. O problema é que toda vez que os procuradores encontrarem uma nova versão de coisas antigas, volta e vocês vão de novo. Isso não tem como. Eu enfrentei isso anos já. Certo? Você está numa fila de cinema, o cara da fita, você entende? Aí o cara já põe a mão na carteira, porque acha que eu já vou roubar a carteira dele. E isso leva tempo, muito tempo mesmo. Certo? Agora, o que a instituição tem é a história. E aí é uma outra linha que eu acho que tem que ser explorada. É começar a relembrar a história do BNDES, o período, de tudo que foi feito. Essa é uma matéria institucional que vocês vão ter que desenvolver. Vocês vão ter que ter, em alguns momentos, essa capacidade de falar com a imprensa, e na medida que as coisas acalmem, vai ficando mais fácil você falar isso. Né? Agora, e a outra coisa é o seguinte, eu acho que a outra componente do problema de vocês é ideológica do pessoal que acha que o BNDES nunca devia ter existido. Certo? Esse pessoal também vai começar a desidratar, porque o que está na cabeça deles? Não devia ter crédito subsidiado para a agricultura, certo? O Brasil não devia ter esse subsídio da Zona Franca. Eles combatem moinhos de vento. E toda vez que eles forem enfrentar um moinho de vento que ainda funciona, eles vão ser apanhados pelas abas lá do moinho. E isso vai terminando, já está mudando. Eu dei um exemplo para vocês. O Olavo de Carvalho, os filhos do Bolsonaro, com uma certa razão até, tem o diabo da cruz, tem o medo do diabo da cruz da China hoje. Porque a China hoje é uma ameaça geopolítica
muito mais forte do que foi a União Soviética, certo? Pela eficiência da gestão que eles têm, né? Pelo reconhecimento de que eles têm que trazer a sociedade junta com o governo na modernização e no enriquecimento, certo? E, quando você olha o tamanho deles e o tamanho dos Estados Unidos, é para ficar assustado. Mas só que isso é um problema dos Estados Unidos e é um problema daqui 10 ou 15 ou 20 anos. O problema hoje, quem compra carne de boi, carne de vaca, carne agora de porco, é a China, que representa 30 bi de superávit comercial por ano. Aí, o cara vai lá passar uma semana lá. Certo? Você vê mesmo em relação à embaixada em Jerusalém, já aguaram. E esse processo de redução do impacto ideológico que nós vamos ver no governo do Bolsonaro. Por uma simples razão. O que ele acha que é o core do pensamento dele não é mais do que 15% da sociedade. Agora, uma outra coisa. Eu não me lembro de ter uma extrema-direita ideológica como nós temos hoje no Brasil. Nunca teve. Então, é uma coisa diferente mesmo. É um absurdo o que o ministro da Educação falou de fechar, reduzir dinheiro para o curso de filosofia. É o discurso de um cara de extrema-direita como ele. Então, não pode entrar em pânico. Eu acho, a minha experiência, posso estar errado, mas a minha experiência é que a classe política vai desidratando esse radicalismo ideológico e vai convergindo mais para um centro-direita e não uma extrema-direita. Essa me parece o andar da carruagem. Agora, o problema de vocês é que vocês vão enfrentar duas frentes de batalha ao mesmo tempo. A batalha da direita, né, e a batalha ideológica do pensamento econômico do governo Bolsonaro. Certo? Esse é o quadro que vocês vão ter que enfrentar. Certo? E, agora, como é que uma associação, né, chamada pela história, é isso que está acontecendo, a defender uma instituição como o BNDES, eu não sei, eu nunca fiz isso. Certo? Vocês vão ter que aprender no dia a dia, mas terá que fazer isso. E aí eu acho o seguinte, precisa chamar mais gente para vir aqui. Se vocês quiserem, eu dou uma lista de quem vocês podem chamar. Queremos. Entende? Aceitamos. E vocês vão ter que responder a esse desafio que tem lá. Uhum.